learners, my name is Jaqueline and we'll be together now with our English classes. Meu nome é Jaqueline e nós estaremos juntos agora nas nossas aulas de inglês. Hoje nós vamos falar sobre describing people, descrevendo pessoas, falando sobre aparência física, certo? Então nós temos aí uma pergunta para falar sobre aparência física, mas antes nós temos celebre as diferenças. Então vocês sabem que realmente as pessoas são diferentes, né? O nosso mundo é multicultural e essa diferença que as pessoas têm nos tornam pessoas únicas. Já pensou como seria chato o mundo se todo mundo tivesse a mesma aparência física, a mesma altura, o mesmo peso, o mesmo cabelo? Então essa diferença nos torna único, certo? A pergunta da figura diz, what do they look like? Essa pergunta significa como eles são, como eles se parecem. Estamos falando sobre aparência física. Se vocês observarem a imagem, a gente vê que as pessoas são bem diferentes, né? Então nós temos pessoas altas, pessoas baixas, umas com cabelo, outras sem cabelo. Como nós podemos descrever isso em inglês? Esse é o objetivo da nossa aula hoje. Nós vamos aprender como descrever as pessoas em inglês. Começando, physical appearance, que é a aparência física, a gente vai começar pela height, que significa altura. Então nós temos aí três alturas. Nós temos short, que significa baixo, medium, average, middle height. As três palavras é usada para descrever a altura média ou estatura mediana. E nós temos tall, que significa alto. Como é que eu posso usar essas três palavras dentro de uma frase para descrever uma pessoa? Então, nós temos aí o exemplo. I am short. I am short. He is tall. They are medium height. Observem que para a gente descrever a altura de uma pessoa, nós temos que fazer o uso do nosso verbo to be. E esse verbo to be deve estar conjugado corretamente, dependendo de quem você está falando. Na primeira frase eu estou falando sobre mim, então eu vou usar o verbo to be I am, o verbo to be am. Na segunda frase eu falo sobre ele, então eu vou usar o verbo to be is, que é a conjugação correta. E para they eu uso are. Próxima nós vamos falar sobre a estatura do corpo, a estrutura corporal, na verdade. Então nós temos aí body, que seria corpo. Nós temos slim, que seria esguio, thin, uma pessoa magra, fat, gordo, chubby, uma pessoa cheinha, fofinha, overweight, com excesso de peso, e strong, forte. Como é que eu posso usar também essas palavras sobre estrutura corporal para fazer uma frase? Novamente, eu vou usar o verbo to be para fazer uma frase com elas. Exemplo, I am chubby. She is strong. We are thin. Novamente, não esqueçam de fazer a conjugação correta do verbo to be, dependendo da pessoa que você está falando. Não esqueça desses detalhes. Para falar sobre estrutura corporal e sobre altura ou estatura, você usa o verbo to be, ok? Próxima, nós temos hair, cabelo. Vamos começar falando sobre colors, que são cores. Que tipo de cores de cabelo nós temos? Então, nós temos aí gray, que seria um cabelo cinza ou grisalho. Nós temos blonde, que é um cabelo loiro. Brown, castanho. Black, preto. E red, um cabelo vermelho. Como é que eu posso usar essas palavras para fazer uma frase e falar sobre o cabelo de alguém? Então, nós temos aí os exemplos. Quando a gente fala de cabelo, a gente não usa o verbo to be. Nós vamos usar agora o verbo have, que significa ter. Exemplo, I have brown hair. Eu tenho cabelo castanho. He has black hair. Observaram alguma diferença entre I have e he has? É isso mesmo, o verbo have mudou, porque ele tem que ser conjugado dentro das regras do simple present para a terceira pessoa, que é he, she, it. Então, quando eu falo sobre I, you, we e they, eu vou usar have. Quando eu falo sobre a terceira pessoa, que é he, she ou it, esse verbo vai ser modificado para has, ok? Então, retomando. I have brown hair, he has brown hair, ok? E por último, they have gray hair. Como é they, vocês vão usar também o verbo have. Próximo, ainda falando sobre cabelo, vamos falar agora sobre length, que seria o comprimento do cabelo. Então, nós temos medium length, que seria o comprimento médio.
Shoulder length, na altura dos ombros. Long, cabelo comprido. Short, curto. E bald, sem cabelo nenhum, careca. Como que vocês podem usar também essas palavras para formar frase? Novamente, vocês vão usar o verbo have, dentro das mesmas regras que nós vimos agora há pouco. Então, temos I have long brown hair. Mas atenção, quando vocês falam sobre bald, que é careca, sem cabelo, vocês não vão usar o verbo have, vocês vão voltar para o verbo to be. He is bald. Então, eu digo que ele é careca, eu não digo que ele tem careca, certo? Então, he is bald. Próxima, vamos falar ainda sobre cabelo, agora sobre a textura. Além do comprimento e da cor, nós temos texturas diferentes. Então, nós temos aí pelo menos 3 texturas. Tem curly, que seria um cabelo encaracolado, straight, um cabelo liso, e wavy, cabelo ondulado. Exemplos. I have long, curly, brown hair. Observem que agora eu usei os 3 adjetivos possíveis para falar sobre cabelo. Então, long, curly, brown hair. Eu tenho cabelo longo, encaracolado e castanho. He has short, straight hair. Ele tem cabelo curto e liso. Observe novamente que nós fizemos a conjugação do verbo have, porque nós estamos falando sobre a terceira pessoa, he, ok? Agora vamos falar sobre os olhos. Como descrever os olhos das pessoas? Então, nós temos 3 cores. Temos blue, brown e green. Blue, olhos azuis. Brown, olhos castanhos. E green, olhos verdes. Como falar sobre olhos? Novamente, vamos recorrer ao verbo have. Exemplo, I have brown eyes. She has blue eyes. Important, é importante, pessoal, vamos prestar atenção. Quando a gente está descrevendo alguém, nós devemos usar a seguinte ordem de adjetivos. Hoje a gente aprendeu muitos adjetivos para descrever cabelo, estatura corporal, altura, mas esses adjetivos precisam seguir uma ordem exata quando você vai descrever alguém. Como que se dá essa ordem? Então, nós temos aí, primeiro você começa a descrever por height, que seria o peso, body, o corpo, hair, cabelo, e por último você descreve os olhos, que são eyes. Um exemplo para vocês verem aí. I am tall and thin. I have long, straight hair and brown eyes. Eu sou alta, falo sobre a estatura, e magra, falo sobre o corpo. I have long, straight hair. Falei agora sobre o cabelo. Eu tenho cabelo longo e liso and brown eyes, e olhos castanhos, ok? Não esqueçam dessa ordem, que é muito importante. Asking and answering questions. Como a gente pode usar todo esse vocabulário que nós aprendemos hoje dentro de uma conversação, fazer perguntas e respostas? Então, nós temos aí, a pergunta que nós fazemos para falar sobre aparência física é What do you look like? Como você é? Como você se parece? Como é a sua aparência? Não esqueçam, para falar sobre aparência física, nós vamos usar essa expressãozinha, look like, ok? Ela, junto com o what, vai dar essa impressão de aparência física. Respondendo à pergunta, what do you look like? Como você é? I am short and slim. I have long curly hair and brown eyes. Eu sou baixo e magro, ou esguio. I have long curly hair. Eu tenho cabelo longo e encaracolado. And brown eyes. E olhos castanhos. Uma pergunta agora sobre outra pessoa. Se ao invés de perguntar sobre você, eu perguntar sobre ela, sobre ele, que seria a terceira pessoa. Não esqueçam que vocês devem alterar o nosso verbo auxiliar. Verbo auxiliar do presente. Se vocês observarem, na primeira pergunta nós usamos o do, que está destacado em vermelho aí para vocês. O do é o verbo auxiliar do presente, que nós usamos para falar sobre todas as pessoas, menos, exceto, a terceira pessoa, que é he, she, it. Porque para a terceira pessoa nós vamos usar o verbo auxiliar does. Então, na segunda pergunta nós temos esse exemplo. What does your mother look like? Como a sua mãe é? A resposta, she is tall and thin, she has short blonde hair and green eyes. Ela é alta e magra, ela tem cabelo curto e loiro e tem olhos azuis. Ok? Activity time, guys. Hora da atividade. Vamos lá.
Então, na question 1, nós temos a pergunta: What do they look like? Como eles são? Como eles se parecem? Nós temos duas imagens para que vocês possam descrever usando as características físicas dos personagens. Então, nós temos aí essas duas imagens e vocês precisam fazer essa descrição. Vamos lá ver como é que fica a resposta? Então, na primeira, she has long black hair, ela tem cabelo longo e preto, and brown eyes, e olhos castanhos. Nós não começamos aí a falar da estatura e nem da estrutura corporal, porque a imagem só mostra o rosto. Então, nós não vamos descrever isso. Já na letra B, nós temos aí uma imagem inteira, então dá para a gente fazer uma descrição mais completa. A resposta seria: he is tall and thin. He has short blonde hair. Ele é alto e magro e ele tem cabelo curto e loiro. Question 2. Odd one out. Odd one out. Qual das palavras abaixo não pertence ao grupo? Então, vocês vão identificar, dentre todas essas palavras, qual delas não faz parte desse grupo. Então, nós temos chubby, overage, thin, curly and slim. Se você lembra do significado dessas palavras, vai ficar fácil para você saber qual delas não faz parte desse grupo, hein? Vamos ver lá a resposta? Então, a palavra que não faz parte do grupo é curly. Por que curly? Porque chubby, overage, thin e slim, todas falam sobre estrutura corporal. Mas curly se refere a cabelo, significa encaracolado. Então, ele é a palavra que não faz parte do grupo. E na question 3, let's practice, vamos praticar. Eu lancei para vocês aí um desafio para que vocês pratiquem o que nós aprendemos hoje. E esse desafio é: escolha 3 pessoas, pode ser celebridade, membro da família ou ambos, e você vai descrever essas pessoas usando os adjetivos que nós aprendemos hoje. Não esqueçam de usar a ordem dos adjetivos que nós vimos hoje também. A ordem que você vai colocar esses adjetivos, estão lá naquele slide que eu mostrei para vocês. Começa a falar sobre estatura, depois estrutura corporal, cabelo e, por último, os olhos. Ok? Have fun! That's it, guys. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para que vocês possam achar lá mais conteúdo, outras atividades para praticar, ok? Bye, bye!